E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui conosco. Para quem não me conhece ainda, sou o professor Dorival Conte Júnior, professor de língua portuguesa, e eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo um assunto especial, um concurso que saiu recentemente, foi publicado agora recentemente lá na cidade de Campinas, município de Campinas, que é esse concurso que você vê na sua tela aí, ó, esse agente administrativo lá da FUMEC, educação, né, educando jovens, adultos e idosos, qualificando pessoas para o mercado de trabalho. Que legal, né? Você vai fazer parte aí de uma excelente instituição. Então veja bem, a VUNESP vai elaborar essa prova aí. Então esse concurso foi publicado, o edital, né? Foi publicado recentemente, e eu quero tratar com você aqui sobre o edital de português. E o que eu vou fazer aqui nesse vídeo? Então já para você saber o que você vai assistir aqui. Eu vou colocar o edital, mostrar os pontos fundamentais do edital, os principais assuntos. Vou mostrar o mapinha da prova, como que ela é feita, né? O que você precisa identificar na prova. Também aqui as questões envolvendo os determinados assuntos da parte de gramática, de interpretação. E mostrar, né, por meio desses enunciados de questões, né, eu diria assim, como é que você deve se preparar. Eu trago lá aqui, na verdade, eu trago uma forma de como você se preparar para fazer cada um desse item aí. Vou para frente aqui, mas antes, ó, não esquece aí, tem as minhas redes sociais. Se você não tem aí a inscrição no meu canal, faz a inscrição no canal aí no YouTube, porque o que eu vou fazer aqui depois desse vídeo aqui, eu vou pegar esses assuntos que eu vou contar para vocês agora e vou colocar em questões, isso em outros vídeos, e vou colocando para vocês aí, à medida que o tempo vai passando, para você ir estudando gradativamente, porque o conhecimento a gente vai adquirir, não é da noite para o dia, né? O conhecimento a gente adquire aos poucos. Então eu vou colocando as questões aí para você ir identificando. E a gente vai fazer uma coisa aqui. Depois que você estudar do jeito que eu mostrar para você, aí lá nas questões que eu colocar no YouTube, você vai dar uma pausa na questão, vai ler o comando da questão, que vai ser em vídeo, né? Você vai ler o comando e vai tentar fazer, tá? Aí você vai marcar quanto tempo você consegue fazer aquela questão, para você ter uma noção de tempo, né? Porque o tempo também é uma disciplina, né? Uma prova de concurso. Aí você aperta o pause, solta o pause e eu dou a explicação e você vai identificar, né, o que você errou, o que você acertou. É bem legal fazer desse jeito aí. Aliás, isso é sugestão até de candidatos aí, alunos nossos, né? Muito bem, vamos lá para o edital. Então, o seguinte, o edital aqui, ó, o examinador, ele fez aquilo que ele sempre faz na VUNESP, né? A VUNESP sempre faz dessa forma aqui. Deixa eu pegar aqui um marca-texto pra gente, porque a VUNESP copia e cola os editais, é inacreditável, né? Para nós é sensacional isso. Então ele começa aqui, ó, leitura, interpretação, diversos tipos de textos, depois ele continua na interpretação, né, sinônimos e tal, aí de repente ele entra em gramática, né, pontuação. Mas olha que interessante, para você estudar pontuação, primeiro você precisa passar por classes de palavras, entender o que é um substantivo, entender um verbo, entender o sentido desse verbo, entender concordância, entender regência, né? Aí sim a gente pode estudar a parte de pontuação, né? Tanto que pontuação no material que você estuda aqui nosso, né, nas nossas aulas, inclusive online, e no nosso material em PDF, eu deixei por último, né? Porque não tem como o candidato identificar isso antes de analisar algumas situações, né? Mas aí vejam que o examinador ele faz o propósito. Mas você não vai cair nessa pegadinha, porque eu vou mostrar como é que você sai disso. Seguinte, você já fez prova da VUNESP? Provavelmente alguns que estão nos assistindo aqui já. Então você sabe perfeitamente o que eu vou dizer aqui. Para quem nunca fez uma prova, está chegando agora, então presta bem atenção. Olha só, quando você abre a prova, qual é a primeira disciplina que aparece? Isso, língua portuguesa, exatamente isso que você falou aí. Como é que ele faz? Leia o texto para responder as questões de 1 a 5, de 1 a 8, de 1 a 10, de 1 a 20, não é assim? Legal. E aí? E o que você faz? Você lê o texto? Né? Você vê a pergunta primeiro? É isso que eu quero mostrar para vocês, o que você tem que fazer. Depois desse texto, o examinador vai colocar algumas palavras, algumas expressões, são sinônimos e antônimos, para você identificar. Sempre tem uma outra questão assim, sempre tem. E depois a parte de gramática.
E a parte de gramática eu vou mostrar quais são as questões que mais caem. Então vai aparecer norma culta, essa palavra-chave que você está vendo aí, norma padrão, que são as regras. Mas vamos ver como é que isso é dividido, tá? Então, imagina só lá o mapinha da prova. Você vai ter um texto, ele vai mandar você ler o texto, você responder as questões, e aí vem o comando da questão. Pode reparar que as primeiras questões são de interpretação de texto. Então a gente precisa identificar a palavra-chave. Vamos dar uma seguidinha aqui no vídeo, e eu vou mostrar para vocês agora dividido. Como é que eu faço para identificar questões de interpretação, e como é que eu faço para identificar questões de gramática. Vamos ver. Parte de interpretação, assuntos cobrados e a palavra-chave, né, do comando da questão. A palavra-chave do enunciado das questões de interpretação. Você vai ter uma chargezinha lá para você interpretar, não tem? Sempre tem, né, um desenho, uma charge e tal. A palavra-chave, o segundo texto, sentido de conjunções também, eles costumam perguntar bastante, ponto de vista do autor, né? De acordo com o ponto de vista do autor, segundo o autor do texto, sentido de termos e expressões, ele vai jogar lá, né? Uma palavrinha ou outra para você interpretar. Sentido próprio, sentido figurado, eles gostam muito de perguntar isso, né? Advérbios, né? Pergunta a circunstância de advérbios, a gente vai ver aqui como que estuda cada um deles. Sentido de expressão, sinônimos e antônimos, cai bastante em prova isso. Então, gente, isso que você está vendo aí na sua tela aqui, ó, isso aí é a parte interpretativa, tá? É a parte da sua prova de língua portuguesa, que é a parte de interpretação. Isso não tem a ver com gramática ainda, tá? A gramática vai aparecer aqui, ó. Aí a palavra-chave ou as palavras-chave, né, de uma questão de gramática. Crase, pontuação, concordância, conjugação de verbos, colocação pronominal, regência, nominal, verbal, regência com pronome relativo, aquele negócio do que, com que, a que, de que, o qual, os quais, cujo. Regência com os pronomes oblíquos átomos, quando que eu uso o li, o lies, quando que eu uso o lo, lá, los e las. Quando eu uso o a, os e as. Quem já fez prova sabe o que eu estou dizendo aqui. Isso que você está vendo aí, ó, esse ponto aí é o ponto fundamental da sua prova de gramática. Vai cair isso na tua prova. Não necessariamente todos esses assuntos, mas a grande maioria que você vê aí na sua tela vai cair na sua prova em tese de gramática. E a gente precisa ter uma noção de preparo. Como é que eu vou me preparar para isso? Então vamos para frente aqui, ó. Você vai pegar uma questão de sentido ou significado. Como é que você faz para se preparar com uma questão de sentido ou significado? Bom, primeiro é o seguinte, você tem que ter vocabulário, né? Bastante vocabulário. Para você adquirir vocabulário, bastante leitura, não tem outro jeito, né? Aí você olhou uma palavra que você não conhece, você falou, opa, deixa eu pesquisar essa palavra aqui, deixa eu ver qual que é o sinônimo dela, o antônimo dela. E eu faço isso por meio de provas anteriores, né? Por isso que eu coloco questões de provas anteriores. Então, identificou uma palavra que você nunca viu na vida? Aqui, você faz o seguinte, você fala, opa, peraí, deixa eu recorrer lá ao meu dicionário, né, que é o seu celular. Você vai digitar no seu Google, lá no Google do seu celular, você vai encontrar, opa, encontrei essa palavra. Aí você vai lá e escreve, essa palavra aqui já não sabia até agora. Você vai aumentando o seu vocabulário, tá? Então, dessa forma se prepara por meio de provas anteriores. Você pega as provas anteriores, não que você vai discutir essas provas anteriores, porque aquelas questões não vão cair mais, né? Mas você pega para ver qual que é o assunto, né, do que o examinador gosta. A Vunesp gosta muito atualmente, ele está colocando muito texto sobre tecnologia, né, algo atual, bastante coisa atual. Então é legal você se manter antenado aí, porque até para você identificar no texto é mais fácil, tá? Vamos para frente? Vamos lá. E aqui, vamos preparar para advérbios. Quando você pega um advérbio, lá na nossa matéria, no nosso material, nas nossas aulas, no nosso material em PDF também, você vai ter uma relação de advérbios que eu coloquei lá para vocês. Disponibilizei lá para vocês uma relação de advérbios, tá? E essa relação, ela traz lá modo, lugar, tempo, intensidade e assim vai. São vários sentidos, né? E eu coloquei vários advérbios ali, não só um, ou dois, ou três, como você encontra nas gramáticas, né? Exemplo, 2, 3 advérbiozinho ali, né? Aparece, não, eu coloquei vários. E aí você vai tomar muito cuidado, na hora que você olhar lá, você vai ver que eu vou comentar isso com vocês. Você vai tomar muito cuidado com as palavras terminadas em mente. Sabe por quê? Porque está escrito assim, ó, a maioria das palavras terminadas em mente tem função de
sentido de advérbio de modo. Só que você tem lá, por exemplo, certamente, né? Certamente é um advérbio de afirmação. Você tem lá, por exemplo, consequentemente, né? Constantemente, que é um advérbio de tempo. Então, o examinador gosta muito de colocar essas palavrinhas com terminar em mente, ele sabe que você decora como advérbio de modo. Claro que algumas vezes pode ser mesmo, né? Mas aí eu chamo sua atenção para você tomar cuidado. Então tem que intensificar aí com essas palavrinhas aí. Conjunções é a mesma coisa. As conjunções, elas são palavras-chave, sabe para quê? Nós vamos ver daqui a pouquinho aqui, ó. Elas são palavras-chave para isso aqui, ó. Ó, uma questão de pontuação às vezes pode envolver questões, pode envolver assuntos envolvendo conjunções. Se você domina as conjunções, né, para fazer uma questão de pontuação fica mais rápido, fica mais fácil. Não que todas as questões de pontuação sejam voltadas para a conjunção, não é isso, claro, mas elas te ajudam, uma palavrinha-chave. Lembre-se, né, você não está aqui para aprender português, você está aqui para assinalar a alternativa correta e tomar posse no seu cargo. É isso que você quer e é para isso que nós estamos aqui. Crase, como é que eu me preparo para crase? Bom, tem a parte de regência, tá vendo aqui, gente? Ó, regência, ó. Regência é a dependência que há entre as palavras. Então nós temos duas, a regência nominal e a verbal. O que eu oriento o candidato? Peguem os nomes, né, substantivos, adjetivos e advérbios lá na regência nominal e os verbos que tem que ter preposição lá, ó. Tá? Porque se não tiver preposição lá, não vai ter crase. Nós vamos ter um caso aqui, ó, proibido. Então olha que legal a hora que você estuda os nomes e os verbos que exigem preposição lá. Porque se aquele verbo que aparece ali, ou aquele nome que apareceu, não tem preposição a, você já sabe que você está diante de um caso proibido de crase. Porque se faltar um dos dois as, não vai ter acento de crase. Eu trago lá no material lá do nosso curso várias situações em que o candidato já caiu, porque eu pego provas anteriores, eu estou nessa vida de concurso aqui há muitos anos já, desde mais ou menos 1990, então você já tem uma noção, desde 1990 já buscando alguma coisa relacionada a concurso, aí você fala assim, pô, desde 1990, faz as contas, né? Quantos anos a gente está nesse mercado aí? Então o que acontece? Quando eu vejo alguma coisa caindo em prova, eu falo assim, poxa vida, esse negócio aqui é legal. É legal o quê? É legal mostrar para o meu aluno, meu candidato, porque isso aqui derrubou. E a gente encontra muito isso na parte de crase. O pessoal quer estudar todas as regras de crase. Eu mostro isso lá no vídeo, né? Todas as regras, claro. Mas eu mostro de uma forma mais eficaz. Você não precisa saber todas as regras, né, para você acertar uma questão de crase. Então, questão de crase, regência, hein? Tem que ir para regência. E sempre com preposição a. Como você se prepara para a questão de pontuação? Lembra que eu comentei com vocês agora há pouco a conjunção, ó. A conjunção ela liga orações, ela está aqui, ó, tá? Então o que acontece? As conjunções elas são palavras-chave para uma questão de pontuação. E aí você vai ter um contato com essas conjunções. E a gente não vai decorar. Você vai se adaptar às conjunções. Tem conjunção que tem... ela é escrita da mesma forma, mas ela tem mais de um sentido. Por exemplo, você tem a conjunção como, que ela pode ser de conformidade, ela pode ser de causa, ela pode ser de comparação. Tem o desde que pode ser de causa, tem o desde que pode ser de condição, pode ser de tempo. Essas conjunções que eu chamo bastante atenção. Inclusive lá no meu material em PDF, nas minhas aulas, eu coloco essas conjunções lado a lado, né, junto ali, mostrando ó, como é que você identifica a conjunção tal como sendo assim. Olha a pegadinha que o examinador coloca aqui na frase. É assim que a gente se prepara, viu? Concordância. Artigos, adjetivos, pronomes e numerais concordam com substantivos a que se refere. Essa é a regra de número 0 de concordância nominal. Agora, o examinador, gente, ele não vai fazer essa pergunta que eu fiz aqui, ó. Ele não vai perguntar, candidato, o que é uma concordância nominal? Ele vai te colocar lá uma frase e vai pedir para você identificar lá, né, a questão de concordância tendo em vista a norma padrão. E aí, a palavra-chave, na verdade, é que está aqui, ó, está nos verbos, ó. E aí, quando você olha o verbo, a gente precisa identificar quando esse verbo é pessoal e quando ele é impessoal. Porque se ele for impessoal, por exemplo, que é essa parte de baixo aqui, esse verbo vai estar sempre ó, no singular. E lá no meu material em PDF, nas minhas aulas, eu faço uma relação dos verbos que não admitem terceira pessoa do plural. E eu coloco lá várias frases para você identificar.
Quando você vai para uma prova de concurso, um ou outro verbo desse aparece na alternativa, você já consegue eliminar uma ou outra aí. E depois o restante é a concordância com os verbos pessoais. Aí eu mostro também o seguinte, ó. Essa palavrinha aqui, ó, núcleo do sujeito. Nós aprendemos na escola que o verbo concorda com o sujeito a que se refere. Só que o sujeito, ele tem um núcleo. E às vezes pode ser o próprio sujeito mesmo o núcleo. Mas para efeitos de provas e concurso, normalmente ele coloca um sujeito muito extenso, com vários substantivos ligados por meio de preposição. Aí um ele põe no singular, o outro ele põe no plural. Ele, lógico, faz de propósito, né? Para conduzir o candidato a erro numa questão de concordância. Isso tudo eu mostro no nosso curso online e no meu material, também nas questões. A gente vai ver questões aqui também depois em outros vídeos, tá? Mas ó, não esquece, vai lembrando aqui dos assuntos que eu estou comentando com vocês, porque todos esses assuntos eu vou trazer questões depois em vídeos. E vou lembrar, lembra que eu comentei isso com vocês lá na análise do edital? Isso aqui, ó, caiu dessa forma, toma cuidado com isso, tá? Bom, legal, sentido de verbo. A VUNESP agora está com a mania de perguntar sentido de verbo. Por exemplo, eles colocam um verbo no pretérito perfeito, não perguntam o que é pretérito perfeito, mas colocam um verbo lá. Então, por exemplo, você está lá estudando, você está lendo lá o texto, aí você encontra, né, vamos supor lá, você encontra lá, então ele estudou, né? Aí aparece lá um estudou. Esse verbo eu sei que está no passado, mas que tipo de passado é esse? É um pretérito, né? Mas é um pretérito perfeito ou imperfeito? É um pretérito perfeito. O que significa um pretérito perfeito? Qual a diferença desse verbo estudou para ele ou ela estudava? Qual será a diferença? Um é pretérito imperfeito, que é esse aqui, né? Esse aqui é o pretérito imperfeito. E esse é o perfeito. Legal, mas e o sentido? O sentido, os caras estão gostando de perguntar isso agora. Então, nas nossas aulas você vai ter acesso a tudo isso aqui, identificar os sentidos, você vai ver questões envolvendo isso, né? E vou mostrar para vocês aqui, ó, tá vendo? Essa questão é aquela de sentido, tem que estudar isso daqui, tá? Como é que você se prepara a colocação pronominal? Bom, além das palavras negativas, os advérbios, os pronomes relativos, demonstrativos e indefinidos, que são palavras chamadas atrativas, eu comentei com vocês, deixei separado aqui, ó. Lembra que eu comentei com vocês das conjunções? Então, essas conjunções, elas também são palavras atrativas. Então, quando você estuda conjunção, olha só que legal. Quando você estuda conjunção, você estuda ao mesmo tempo a conjunção, que é o sentido dela. Você estuda uma parte da pontuação, porque ela é uma palavra-chave para pontuação. E também você estuda a colocação pronominal. É isso que eu mostro nas minhas aulas. As aulas elas são divididas dessa forma, e sempre que eu comento um determinado assunto, como eu estou comentando agora, eu sempre coloco você, olha, para você fazer essa questão, você precisa saber isso, tá? Aí depois nós temos lá os casos obrigatórios, proibidos e facultativos na questão de colocação pronominal. E aí nós vamos ter, por exemplo, aqui, pode cair na sua prova, ele pode perguntar para você o que é, por exemplo, não o que é, né? Mas ele pode perguntar sobre próclise. Já ouviu falar nisso? Alguns já, né? Então ele pode perguntar, assinale a opção em que a próclise é proibida, né? Ou marque a opção em que a próclise é obrigatória ou facultativa, por exemplo, né? Isso pode cair. Aí tem também a parte da ênclise, né? Olha lá, ênclise. O que é a ênclise? A ênclise é quando o pronome oblíquo está posto ao verbo. Aí nós temos um caso obrigatório de ênclise também. Nós temos um caso proibido de ênclise, caso facultativo, tem tudo isso aí. Então você vai ter acesso lá no material. Parece muita coisa falando aqui, mas é tranquilo, tá? Que mais? Como é que você faz para regência? Bom, a regência é o seguinte, principalmente os nomes. Bom, os nomes sempre vai ter preposição, né? Os nomes aqui, substantivo, adjetivo ou advérbio, aqui ó, dentro de um contexto, eles sempre são relacionados com um elemento que completa o sentido deles por meio de uma preposição. Agora, há verbos que não têm preposição, são os chamados transitivos diretos, né? Mas eu acho legal você começar pelos verbos que exigem preposição. Principalmente, começando aqui, ó, pela preposição a, tá? Ó, por quê? Porque você já está estudando um pedacinho da crase aí, tá? E depois com os pronomes relativos, a gente vai ver também, né, os pronomes relativos aqui, aquela questão
de que, a que, com que, as quais, os quais, dos quais, né? Isso envolve aqui, ó, esse assunto aqui, ó, que é a regência com pronome relativo. E outra coisa que a VUNESP está perguntando bastante, pergunta muito mesmo, é isso aqui, ó. Regência com os pronomes oá, osiás, lolá, losilás, noná, nosinás, li, lies, são os pronomes pessoais oblíquos átonos. Isso cai bastante nas provas da VUNESP. Isso é a questão de uso, né? É o uso dos pronomes oblíquos átonos. Tem a colocação do pronome, aquilo que é colocação, e tem os usos dos pronomes oblíquos átonos. E a gente vai estudar isso tudo no nosso material lá, tá? Então, você tem lá o material que você vai adquirir, as aulas online, né, o material em PDF, questão comentada, mais questões que eu vou disponibilizar para vocês aqui, ó. E olha só que interessante, hein? Dá uma olhada nisso aqui, gente, ó. Você vai adquirir um curso que estava valendo isso daqui que você está vendo aqui, ó. Quase R$500. E olha para quanto foi. Isso, gente, é um material, esse aqui, ó, de promoção, tá? Isso é promoção de lançamento. Isso é limitado, tá? Limitado. Agora, para pensar. Você tem um produto que você vai adquirir, porque isso aqui é um produto, né? Você vai adquirir para você adquirir conhecimento, né? Não é um produto que você vai usar e vai se desgastar amanhã ou depois. É um conhecimento que você nunca vai perder. Para pensar. Você acha que estudar é perdido? Você acha que quando você estuda você perde alguma coisa? Eu não tenho essa noção, não, né? Muito ao contrário. Eu estou mais de 30 anos aí no mercado de concursos e eu estudo até hoje. Não paro de estudar. Por quê? Ah, mas a gramática é limitada, mas eu estudo outras coisas, eu leio outras coisas também. E até mesmo questão de prova, né? Eu quero saber o que o examinador perguntou aqui, por que ele usou isso, qual foi a intenção dele. Eu preciso preparar o meu candidato. Então estudo é estudo. E ele nunca é perdido, a gente sempre aprende coisas novas. Você vai estudar, se preparar para ter uma garantia de emprego por R$197 e você pode dividir isso aqui em 10 de R$19,90, é menos que o preço de uma pizza. Uma pizza não custa isso, você sabe disso. E não é só isso, gente. Você vai adquirir o curso da FUMEC e junto você vai ganhar o CETEC. Por quê? Porque é o mesmo assunto, é a mesma matéria. Ah, mas são bancas diferentes. Não tem problema nenhum. Eu vou mostrar questões tanto da FUMEC aqui, que é a parte da VUNESP, como da banca examinadora mais concursos que vai fazer a prova do CETEC. Não tem problema nenhum. E o detalhe, gente, o edital é igual. Nós só estamos oferecendo essa soma, né? Você adquirir um curso e ganhar outro, porque nós já vimos o edital. O edital é exatamente o mesmo. De língua portuguesa é exatamente o mesmo. E as questões são muito parecidas na forma de perguntar. E detalhe, a língua portuguesa, gente, ela é igual no Brasil inteiro. O que é sujeito aqui em São Paulo é sujeito lá no Rio de Janeiro, é sujeito lá em Minas, é sujeito lá em Guiné-Bissau, é sujeito lá em Coimbra. Então o que é sujeito aqui é sujeito em qualquer lugar, é regra. Entendeu como é que é o esquema? Você vai adquirir por esse valor, você vai ter duas possibilidades, porque você vai fazer o concurso da FUMEC e também do CETEC, legal? Por esse valor aí. Bom, vou te ver então nas aulas online, tá? Vou encerrar o assunto aqui, porque o que eu precisava mostrar para vocês é isso. Vou te ver lá nas aulas online, fique ligado que eu vou postar questões aqui relacionadas a esses assuntos que eu comentei com vocês aqui. Fica ligadão aí, faz a inscrição no meu canal, chama lá teu colega, teu amigo, tua amiga que quer fazer esse concurso também, mostra o meu canal para eles, entra lá no canal, faz a inscrição no meu canal, toda hora que eu mandar o vídeo você vai receber. Eu vou apresentar para vocês 10 questões inicialmente, ó, 10 questões, uma para cada assunto que nós avaliamos aqui nesse edital. Fechou? Te vejo lá, bons estudos, obrigado pela sua atenção, até a próxima, ó, R$197 para você passar no concurso, é mole? Isso não tem igual, né? Valeu, gente. Abraço, até lá.